Olá, eu sou Daniel, professor e coordenador de inglês do Instituto Kailua, e essa é a segunda aula do nosso curso de inglês. Vamos lá? Na aula 2, nós vamos ver os tópicos de alphabet, occupations, subject pronouns, indefinite articles e demonstrative pronouns in the singular. Ou seja, o nosso alfabeto, algumas profissões, os pronomes, sujeito, artigos indefinidos e os pronomes demonstrativos do singular. Então vamos começar pelo nosso alfabeto. Aqui nós temos o alfabeto do inglês, que diferente do português tem 26 letras, incluindo o K, o W e o Y. E como vocês podem ver, nós temos a versão maiúscula e minúscula das letras. Na segunda linha, nós temos as letras como se elas fossem palavras reais do inglês. Então, se elas fossem palavras, elas seriam escritas dessa forma. E entre colchetes, nós temos a transcrição fonética, então, como nós falamos. Vocês podem perceber que alguns símbolos não são letras reais do nosso alfabeto, pois na transcrição fonética, alguns símbolos se parecem com as nossas letras e outros não se parecem com elas, como é o caso desse símbolo que parece um 3. Então, como que a gente vai saber a pronúncia das letras? Vocês têm, vocês têm um áudio que é para fazer o exercício 1. Listen to the alphabet song and then repeat the letters. Então, nós temos aqui o link do YouTube e vocês também têm o áudio do alphabet song. Então, eu vou dar um tempinho para vocês ouvirem a música e acompanhar com o alfabeto. Conseguiram? Então, só para reforçar, eu vou ler com vocês todas as letras. A, B, C, D, E, F, G, H, O, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, or R, S, T, U, V, W, X, Y, Z or Z. Então, algumas coisas importantes aqui. As letras H, R, Z, elas têm dois nomes diferentes. O primeiro é o britânico, que é o H, o R e o Z. E o segundo, o americano, H, R, Z. Outra coisa muito importante é a diferença do M para o N. Então, tanto no nome das letras quanto nas palavras que terminarem com essas letras, vai haver diferença no som, uma coisa que não acontece no português. Então, nesse caso aqui, o M, nós temos que fechar a boca. M. E no caso desse som, N. O formato da boca é diferente, ok? Outra coisa que é muito importante, principalmente para quem é carioca, por causa do sotaque, é a diferença do "zi" para o "gi". No sotaque carioca, esses sons acabam sendo muito parecidos, porque nós falamos dia, diário, e não dia e diário. Mas no inglês, aqui temos o som do "di" e aqui temos o som do "gi", ok? Então, por que é importante nós sabermos o alfabeto? Porque em muitas situações nós precisamos soletrar algumas palavras. Então, no exercise 2, temos spell the words below. Então, vamos lá? Primeira palavra é morning. Ficaria M-O-R-N-I-N-G.
I, N, G. A segunda palavra, afternoon. A, F, T, E, R, N, O, O, N. Terceira, evening. E, V, E, N, I, N, G. Letra D, night. N, I, G, H, T. E aqui nós temos alguns greetings and farewells. Hi, H, I. Hello, H, E, L, L, O. Bye, B, Y, E. Goodbye, G, O, O, D, B, Y, E. Podemos ver que algumas das palavras, como afternoon, hello e goodbye, têm letras repetidas. Então, a gente tem a mesma letra em sequência. Aqui tem o O, L, L, O. Nesses casos, nós temos duas opções. Nós podemos usar da mesma forma, ou nós podemos escrever ou falar double mais a letra. Então, ficaria A-F-T-E-R-N, double O-N, H-E-double-L-O, G-double-O-D-B-Y-E. Então, podemos escolher usar o double mais o nome da letra, ou simplesmente repetir a letra, O, L, ok? Então, todas essas palavras que nós treinamos aqui foram palavras da aula 1, são palavras que vocês já conhecem. Mas uma situação muito comum para a gente usar é soletrar um nome. Vocês forem num hotel, vocês forem num aeroporto, que a pessoa precisa escrever corretamente o seu nome, provavelmente ela vai pedir para você soletrá-lo, se for um nome incomum, ou se você estiver num país em que os nomes lá sejam muito diferentes dos nossos. Então, eu criei aqui um mini diálogo para a gente mostrar como isso funcionaria. Então, temos aqui, what's your last name? My last name is... E aqui vocês põem o sobrenome. How can I spell that? E vocês soletram o nome. Vou usar o meu exemplo com vocês. What's your last name? My last name is Ferreira. How can I spell that? F-E-R-R-E-I-R-A. Ok? E aqui nós podemos fazer what's your first name? What's your middle name? What's your full name? E é só mudar o nomezinho e mudar a parte em que vocês soletram, dependendo da informação que vocês deram. Ok? Qualquer dúvida sobre a pronúncia dos sons ou como soletrar, mandem lá no Google Classroom, tudo bem? Então, passando adiante, nós temos os occupations. Uma situação muito comum é falarmos sobre nós e falarmos sobre nossas profissões, o que fazemos, com o que trabalhamos. Então, aqui temos alguns exemplos de occupations. Temos actor, business person, dentist, doctor, engineer, housewife, secretary, receptionist, salesperson, lawyer, singer, student.
No inglês, a maioria das profissões servem para todos os gêneros, então não temos diferença de student para masculino, feminino, singer, lawyer, receptionist, salesperson. Todos eles servem para todos os gêneros. Com exceção dessa lista do housewife. Não existe um nome masculino para housewife. Ok? Então vamos novamente. Actor, business person, dentist, doctor, engineer, housewife, secretary, receptionist, salesperson, lawyer, singer, student. Claro que existem outras profissões que não estão incluídas aqui. Se a de vocês não está incluída aqui e vocês não sabem como falar ou tiverem algum tipo de dúvida, também postem lá no Google Classroom. Então, como usamos isso num contexto? Aqui temos novamente um diálogo entre Nicole e o Jason. Então temos, Good morning, ma'am. Good morning, sir. What's your name? My name is Nicole. Nice to meet you, Nicole. My name is Jason. Nice to meet you too, Jason. What's your occupation? I am an engineer. And you? What do you do? I am a dentist. Então, aqui nós temos duas perguntas que podemos usar para perguntar a profissão de alguém. What's your occupation? Lembram que o som dessa letra, o nome dela é U. Então, aqui ela tem o mesmo som, occupation. So, what's your occupation? Ou, what do you do? As duas são usadas para a mesma coisa nesse contexto. E como respondemos? I am e a profissão. I am an engineer, I am a dentist, I am a student, I am a doctor, I am a secretary, I am an actor. Okay? Sempre vai ter essa estrutura. I am mais a profissão. E também vai ter o artigo, o indefinite article, que nós já vamos ver porque tem uma diferença entre o a e o an, quando usamos um e quando usamos o outro. Ok? Então, vamos treinar um pouquinho? No exercise 5, nós temos Listen to the dialogue and answer the questions. What's Anne's occupation? What's Julia's occupation? And what's Tom's occupation? Okay? Eu vou dar um tempinho para vocês ouvirem o áudio e responder essas três perguntas. No caso, como estamos falando de outras pessoas, nós não vamos usar o I am. Nós vamos usar um outro pronome. E eu já falo dele com vocês. Então, aqui vocês podem responder somente com o occupation. Então, eu vou dar um tempinho, pausem o vídeo, ouçam o áudio, respondam as perguntas e nós já voltamos. Então, vamos lá? Primeira pergunta, what's Anne's occupation? She is a student. What's Julia's occupation? She is a computer engineer. What is Tom's occupation? He is a teacher. Então, aqui temos Anne e Julia, são duas pessoas do gênero feminino, então o pronome que usamos é o she. Poderíamos também falar Anne is a student, Julia is a computer engineer.
ou substituir pelo pronome she. E o Tom, como uma pessoa do gênero masculino, nós usamos o pronome he. He is a teacher, ou também poderíamos usar Tom is a teacher. Alguma dúvida nesse exercício? Qualquer dúvida, de novo, lá no Google Classroom, ok? Então, já que falamos do he, do she, e antes estávamos falando do I, vamos ver a lista de todos os pronomes, todos os subject pronouns. Então, o que são subject pronouns? Subject pronouns são os pronomes que ficam no lugar do sujeito, ou seja, quem faz a ação quando tem uma ação, ou quem vem antes do verbo to be, que é o verbo que nós estamos vendo. Aqui eu dividi igual fazemos a divisão do português. Primeira pessoa, segunda, terceira. Então, first person é quem fala, o second person é quem recebe a mensagem e o third person é sobre quem nós falamos. E aqui está dividido entre singular e plural. Então, temos primeiro o subject pronoun, depois o verb to be, da forma correspondente àquele pronome. Então, temos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Primeira coisa muito interessante, o pronome I, ele vai ser sempre com letra maiúscula. Independente de onde ele esteja na frase, nós vamos escrever I sempre com letra maiúscula. Os outros pronomes, não. Começou a frase, letra maiúscula, no meio da frase, letra minúscula normalmente. No third person singular, a gente já havia falado do he e do she no exercício anterior, mas o he e o she ele só é usado para pessoas. Quando falamos de objetos, animais, ideias abstratas, qualquer coisa que não seja uma pessoa, nós usamos o pronome it. Então, temos he, she, it. Temos 3 versões do third person singular. E todas elas, o verbo to be está na mesma forma, is. No plural, o plural de I é o we, o plural de you é you também. Então, como vamos saber se é you singular ou you plural? Vai depender da frase, vai depender do contexto. Então, dependendo do complemento, se o complemento estiver no plural, a gente sabe que é mais de uma pessoa. Se o complemento estiver no singular, a gente sabe que é uma pessoa só. Numa situação real, a gente vai estar vendo as pessoas. Então, nós sabemos se nós estamos falando sobre uma só ou mais de uma. E o they, ele serve como plural de he, de she, de it ou tudo misturado. Então, aqui não tem diferença de masculino, feminino, se é pessoa, se não é. O plural vai ser sempre they. Todas as formas de plural, o verbo to be está com are, we are, you are, they are. E no singular, nós temos 3 formas diferentes. I am, you are, he, she, it, is. E como eu havia falado na parte do alfabeto, am. Então, o verbo termina com a letra M e nós temos o som am. Diferente desse artigo, que é o an. Então, temos an e o verbo am. Então, diferentes pronúncias mudam a palavra, ok? Alguma dúvida? Então, para consolidar toda essa informação, vamos ao exercise 6.
Substitute the underlined words for a subject pronoun. Então, aqui temos algumas frases e temos os underlined words. Jason, Nicole, the dog, the book. Vocês vão substituir isso daqui por I, he, she, it, we, they. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, pausem o vídeo e daqui a pouco nós corrigimos. Vamos lá? Então, Jason is from USA. Jason pode ser substituído por he. He is from USA. Nicole is from England. No feminino, she is from England. The dog is beautiful. The dog não é uma pessoa. It is beautiful. The book is good. The book também não é uma pessoa. It is good. Charles and I are friends. Toda vez que tivermos alguém and I, vai ser o plural do I. Ou seja, we are friends. Charles and Jason are engineers. Charles, he. Jason, he. Então, temos duas referências do third person. No plural, they are engineers. The cats are beautiful. The cats é o plural de the cat. Como the cat seria it, o plural também é they. They are beautiful. The books are on the table. They are on the table. Então, nós temos he is from USA, she is from England, it is beautiful, it's good, we are friends, they are engineers, they are beautiful, they are on the table. Então, assim, nós podemos substituir todos esses termos pelo subject pronoun. Na vida real, quando podemos fazer isso? Quando a gente está vendo a referência. Então, por exemplo, para eu falar he is from USA, eu estou vendo o Jason, alguém está apontando para o Jason, ou ele já tinha sido mencionado no contexto. Então, alguém me apresentou, falou, this is my friend Jason, he is from USA. Os subject pronouns, eles servem para substituir termos que são óbvios ou termos já apresentados antes para evitar essa repetição. Imagina você falando sobre o Charles e o Jason, dando bastante informação e toda hora tendo que repetir Charles and Jason, Charles and Jason, Charles and Jason. Para não ficar tão repetitivo, nós podemos usar o they. Okay? Então, essa é a função do subject pronoun. E mais um detalhe, existe uma exceção, que é quando usamos o they para o singular. Nós podemos usar o they para o singular, como nós falamos de pessoas não binárias, que não se identificam com os pronomes he ou she, ou quando a gente não sabe o gênero da pessoa. Se a gente está falando de alguém desconhecido, ou está falando de uma forma geral, para não ter aquela questão do he barra she, que dentro de um texto não fica tão fluido, nós podemos usar o they para falar de alguém
cujo gênero nós não conhecemos, ou alguém que não se reconhece como he or she. Mas essa daqui é um caso especial, essa é uma exceção à tabela normal e à tabela canônica e original dos pronomes, ok? De qualquer forma, o verbo to be concorda com they, então fica they are e não they is. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, continuando, como nós já havíamos falado antes, o indefinite articles, o a e o an. Então, qual a diferença entre eles? A and an are indefinite articles. They are used to indicate one not specific indefinite object, animal, person, etc. They are not used with plural forms. Então, os indefinite articles, assim como no português, é usado para falar de uma coisa que não é específica. Então, ela é indefinida. Então, podemos falar sobre pessoas, ideias, objetos, animais, qualquer coisa indefinida, nós podemos usar os indefinite articles. Porém, diferente do português, they are not used with plural nouns. O a e o an, eles são uma derivação do numeral one. Por ser uma derivação do numeral one, a gente tem a ideia de singular, porque o one é um só. Então, tanto o a quanto o an só podem ser usados no singular. Talvez vocês tenham reparado isso no exercício anterior. A gente havia falado lá em cima, I am an engineer, I am a dentist, she is a student. Mas quando viemos aqui, Charles and Jason are engineers. Aqui não temos o artigo indefinido, porque engineers é plural. Então, os indefinite articles, eles vão ser usados sempre no singular para falar de algum substantivo não específico. Ou seja, se não tiver substantivo, também não tem um artigo. Por exemplo, the book is good. The dog is beautiful. Good e beautiful são dois adjetivos. Eles dão a qualidade, a característica do the book e the dog. Então, por isso, aqui não tem o artigo a. E quando usamos o a e quando usamos o an? Qual a diferença entre os dois? A is used before consonant sound. An is used before a vowel sound. Ou seja, a diferença do uso deles é uma diferença fonética. Toda vez que o substantivo ou a palavra que vier depois do indefinite article tiver um som de consoante, nós vamos usar o a. Então, alguns exemplos. A doctor. A book. A dog. A uniform. Ah, mas aqui começa com a letra U e a letra U é uma vogal. Sim, a letra U é uma vogal. Porém, foneticamente falando, quando a gente pensa na pronúncia dessa palavra, nós temos uniform. E esse U é o que a gente chama de ditongo, que é quando a gente teria dois sons de vogal juntos na mesma sílaba. Porém, o som mais fraco, que é o som do I na frente, na fonética, ele seria uma semivogal, e uma semivogal, na fonética, é considerado uma consoante. Então, quando a gente fala uniform, apesar de escrevermos com uma vogal, o primeiro som é um som de consoante. Então, por isso que usamos a
uniform. Então, todas as palavras que começarem com U e tiverem esse som de U vão ter um som consonantal e o artigo vai ser o A. A uniform, a unit, a university. E aqui nós temos o N before a vowel sound, ou seja, antes de um som de vogal. E por que usamos esse N antes do som da vogal? Porque nós vamos criar uma nova sílaba. Nós vamos conectar o artigo com a palavra que vem depois, para ficar mais fluido. Então, aqui temos anector. É como se esse N fizesse parte da mesma sílaba do A. Então, anector, anorange, anelephant, anower. Ah, mas hour está começando com a letra H. Sim, a grafia dela é com a consoante H, porém, nesse caso, o H não é pronunciado. Ou seja, o primeiro som, hour, esse som de A, é um som vocálico. Então, nós fazemos essa conexão com o som e não com a grafia. Ah, Daniel, mas isso é muito difícil, eu vou ter que saber a grafia e a pronúncia de todas as palavras. Sim e não. Temos basicamente no inglês duas exceções do quando falamos que a palavra começa com consoante e começa com vogal, na grafia e no som. Basicamente, é o caso do H, em algumas palavras como hospital e hotel, o H é pronunciado, então essas palavras começam com som de consoante, e algumas palavras como hour, o H não é pronunciado. Então, começamos com som de vogal. Então, quando a palavra começar com H, é necessário saber a pronúncia dela. O outro caso é o U. Palavras que começam com U, às vezes tem o som de U, como é uniform, university, e algumas palavras têm o som de A, como uncle, umbrella. Então, também, no caso do U, vocês precisam saber a pronúncia para saber se vai botar o A ou N. Mas as outras palavras, elas começam com um som ligado à grafia. Então, doctor, som do D. Book, B. Dog. Actor, orange, elephant. Todas começam a grafia com vogal e o som com vogal. Então, as questões mais complicadas são palavras com U e palavras com H. Tirando isso, começou com consoante A, começou com vogal N. Ah, mas eu acho desnecessário botar esse N na frente, não entendi qual a função real dele. Vamos tentar falar isso sem o N. Ficaria a Hector, a Orange, a Elephant. Parece que a pessoa está com soluço, não é uma coisa fluida. Então, esse N vem para trazer mais fluidez e não ficar cacófono, não ficar com som estranho. Então, anector, anorange, anelephant, anower. O som sai muito mais bonito, ok? Então, resumindo, o A e o N. Ambos são indefinite articles, para falar de coisas não específicas. Ambos são usados somente no singular. Então, se for plural, por mais que a ideia seja de coisas não específicas, a gente não vai ter o artigo. A diferença deles é o som da palavra que vem depois. Então, se vier um som de consoante, nós vamos usar o A. Se vier um som de vogal, nós vamos usar o N. E diferente do português, que tem diferença de masculino e feminino, aqui nós não temos essa diferença. Então, se o que vier depois for masculino, feminino ou uma coisa neutra, como book, dog,
elephant, não faz diferença, o artigo vai ser o mesmo, ok? E só para tirar uma dúvida, por que que nós usamos o "a" quando falamos da nossa profissão? I am a teacher, I am a secretary, a student. Porque nós não somos os únicos naquela profissão, nós somos um dentro de um grupo. Então, dentro daquele grupo, nós somos só mais um elemento. Nós não somos um elemento específico. Então, toda vez que formos falar das nossas profissões ou da profissão de alguém, e a frase esteja no singular, a gente vai usar o indefinite article. Então, sujeito, I, he, she, you. Verbo to be, am, is, are. Indefinite article, a or an. E o occupation, teacher, student, doctor, dentist, engineer. Ok? Então, essa é a estrutura básica para falarmos sobre profissões, usando esses 4 elementos. Se for no plural, é só tirar o "a". They are teachers. We are doctors. You are students. Como é plural, não tem o indefinite article. Ok? Então, vamos treinar um pouquinho os indefinite articles. No exercise 7, temos complete with a or an. Então, eu vou dar um tempinho para vocês completarem as frases com o indefinite article apropriado. E a gente já corrige. Vamos lá? Então, airplane. Airplane começa com som de vogal. It is an airplane. Lembrando que a gente conecta o N ao som de vogal. It is an airplane. Car, som de consoante. A. It is a car. Actor, som de vogal. An actor. Computer, som de consoante. A computer. Tree, também som de consoante. A tree. Então, temos it is an airplane. It is a car. He is an actor. It is a computer. It is a tree. Na segunda coluna, teacher. A teacher. Engineer. An engineer. Ice cream. An ice cream. Doctor. A doctor. Athlete. An athlete. E aqui, novamente, temos o som do TH, que é o mesmo som do sopa de massinha com cebola. Então, recapitulando, you are a teacher. Nesse caso, como teacher é singular, nós sabemos que esse you é singular. He is an engineer. It is an ice cream. She is a doctor. He is an athlete. Alguma dúvida? O vocabulário que vocês não conhecerem, vocês podem jogar no Google Imagens, que fica muito fácil descobrir o que que é. E usar o Google Imagens para vocabulário é uma técnica muito interessante para a gente evitar o português. Ao invés de a gente ficar ali sempre ligado à tradução, muitas palavras são visuais, são objetos, são pessoas, são ações, são animais. Então, sempre joguem primeiro no Google Imagens para ver se vocês conseguem entender o que que é. E, se não conseguir, aí usem
uma outra técnica, talvez o Google Tradutor, mas isso já ajuda a gente não sentir tanto a necessidade do português, e isso ajuda a gente começar a pensar em inglês mais rápido, que é também o que ajuda na nossa fluência. E se continuarem com alguma dúvida, Google Classroom, que toda semana há um professor tirando as dúvidas lá. Podemos continuar? Então, além disso, nós temos mais um tópico na aula de hoje, que é o demonstrative pronouns. E hoje só vamos ver no singular, para também não ficar tanta informação numa aula só. Nós já vimos o alphabet, já vimos vocabulário de occupations, já vimos verb to be, subject pronoun, articles. São vários detalhezinhos que vão ajudando a formar a frase, mas como é muita coisa, a gente precisa de um tempo para digerir. Então, nós não vamos ver os demonstrative pronouns do plural hoje, só os do singular. E para que serve um demonstrative pronoun? Ele serve para dar a ideia de distância de alguém ou distância de alguma coisa. Então, o demonstrative pronoun, ou ele vai falar que a coisa está próxima ou que ela está distante. Então, aqui temos o nosso bonequinho, que é a nossa referência. Temos a primeira casa, a segunda casa. E para a gente entender a estrutura, nós temos aqui proximity, ou seja, todas as frases estão ligadas a essa casa, e o distance, todas as frases estão ligadas a essa casa. E para ver como usamos o demonstrative pronouns com o verb to be, nós temos affirmative, negative e interrogative. Então, para proximity, o demonstrative pronoun que temos no singular é o this. Então, this is a big house. Negative. This isn't a small house. Interrogative. Is this a good house? Então, affirmative. This is. Negative. This isn't. Interrogative. Is this? Aqui nós já temos um pequeno spoiler de como usar o verbo to be no negative interrogative, e na próxima aula vamos ver como usar todas as formas do verbo to be no negative interrogative, além do affirmative, como vimos hoje. Para essa casinha daqui, com a ideia de distance, temos that is a small house, that isn't a big house, is that a good house? Então, no affirmative, that is. No negative, that isn't. No interrogative, is that? Então, é possível ver que a estrutura com o verbo to be é sempre a mesma. Is na afirmativa, então vem primeiro o demonstrative pronoun, depois o verbo to be. Na negativa, demonstrative pronoun com isn't. E na interrogativa, no inglês, a gente faz uma coisa que não faz no português, que é inverter a ordem. No português, a gente só muda a entonação para mostrar que é uma pergunta. No inglês, a gente inverte a ordem. Então, o verbo to be ele vem para frente do demonstrative pronoun. Então, o this is vira is this. O that is vira is that. E depois vocês vão ver que isso acontece sempre quando usamos o verbo to be. Então, house é esse objeto. Big e small são dois adjetivos e são opostos. Então, qual é a diferença dessas duas casas? Big e small. Ok? Então, aqui temos demonstrative pronoun, verb to be, artigo, ou indefinite article,
que aqui é o A, porque big tem um som consonantal. Aqui também é o A, porque small tem um som consonantal. Apesar de big e small serem adjetivos, a gente usa o artigo porque depois vem house, que é um substantivo. Então, o substantivo ele precisa estar presente na frase, mas não necessariamente ele é a palavra logo após o artigo. No inglês, quando usamos adjetivos, o adjetivo ele geralmente vem na frente do substantivo. Então, nós vamos ter artigo, adjetivo, substantivo. Ok? E, claro, nós temos exercícios para praticar os demonstrative pronouns. Então, no exercise 8, temos complete the sentences with this or that and verb to be. Então, vocês vão completar com this is, this isn't, is this, that is, that isn't, is that, dependendo da situação. Em todos eles temos o bonequinho, que é o nosso ponto de referência, e o objeto em questão. Chair, board, bus, computer e tree. Okay? Na letra B, nós temos um errinho aqui. Aqui não é yes, aqui é no. Então, vamos consertar. Deixa eu arriscar aqui, yes. E aqui vai entrar o no. Ok? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essas 5 letras e a gente já corrige. Terminaram? Vamos lá? Então, no letter A, a ideia é distance. E começamos com interrogative. Is that a chair? Yes, that is a chair. Affirmative, that is. Letter B. Temos aqui a ideia de proximity. Interrogative. Is this a chair? É o mesmo objeto? Não. Então, aqui nós temos na negativa. No, this isn't a chair. Podemos completar com this is a board. Vai ficar o registro. Board. Letter C. Is this a bus? Proximity, interrogative. Is this? Yes, this is a bus. This is a bus. Letter D. Proximity, interrogative. Is this a television? The negative, no. This isn't a television. Computer is the correct name. So in the affirmative, this is a computer. Letter E. Distance, interrogative. Is that a flower? In the negative, no, that isn't a flower. That is a tree.
Então, aqui temos mais alguns elementos que não tínhamos visto antes. Chair, board, bus, computer e tree. Ok? Alguma dúvida no exercício? Então, vamos recapitular tudo que nós vimos hoje. Voltamos lá no início. Nós temos o alphabet, que podemos usar para soletrar qualquer coisa e, principalmente, soletrar o nosso nome em algumas situações em que isso é necessário. Nós vimos occupations, então vimos algumas profissões e algum vocabulário para occupations, claro, existe mais. Nós vimos os subject pronouns I, you, he, she, it, we, you, they, junto com as três formas do verb to be, am, are, is. Nós vimos os indefinite articles, a e an. E nós vimos os demonstrative pronouns do singular, this e that. Okay? Como de costume, no final do material, nós temos o audio transcript. Então, aqui nós temos todo o texto do exercício de listening que a gente havia feito. Então, se vocês não entenderam alguma coisa, ou vocês entenderam a palavra, mas nunca viram e queriam saber como ela é escrita, vocês podem acompanhar com o audio transcript. Ele ajuda bastante na hora de estudar, caso o áudio esteja muito difícil de entender. Mas sempre usem isso para estudar depois de fazer o exercício. Na hora de fazer o exercício de listening, se vocês começarem acompanhando o texto, isso vai dar uma falsa impressão de que vocês estão entendendo o que as pessoas estão falando, porque às vezes vocês estão entendendo porque vocês estão lendo e não pelo som. Então, isso é uma ferramenta extra para ser feita depois do exercício de listening ou depois de ouvir pelo menos a primeira vez só com áudio. Ok? Então, essa foi a nossa segunda aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tenham sobre o material, é só postar lá no Google Classroom que nós tiraremos as dúvidas. Então, por hoje é só e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.